Ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com a professora Carmen Migueles, na nossa pauta A Pós-Verdade. 13 de junho de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje, no destaque, a entrevista com a professora Carmen Migueles. Na nossa pauta, o tema A Pós-Verdade. Estamos com, então, a professora Carmen, né, prazer estar aqui com a gente. Professora, a senhora é doutora em Sociologia e mestre em Antropologia pela Universidade de Sofia, no Japão, especialista em Planejamento e Comunicação pela ISPM, historiadora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e petropolitana. Então, eu queria que, antes de começar a discussão sobre a pós-verdade, esse conceito, falar um pouco, né, de como você saiu aqui de Petrópolis e conquistou o mundo. Márcio, bom dia a todos. Na realidade, eu saí de Petrópolis ainda pequena, meu pai trabalhava na Petrobras e eu tive aquela vida de cigano que muitas das pessoas que trabalham nesse mercado acabam tendo. Então, eu fui parar em Porto Alegre por uma transferência do meu pai para aquela região. E lá eu tive contato com a parceria da PUC de Porto Alegre com a Universidade de Sofia e consegui a bolsa para ir para o Japão a partir desse convênio da PUC de Porto Alegre. Então, foi uma trajetória mais serena do que ganhar o mundo. Essas redes acadêmicas facilitam muito a nossa vida, tem muita bolsa para estudar no exterior. E é bom que os alunos das universidades ou mesmo os jovens do ensino médio saibam disso, tenham contato com isso. As embaixadas, os consulados têm muitas informações sobre essas bolsas e é sempre uma oportunidade de carreira muito boa que nem sempre a gente vê o jovem brasileiro levando em conta. Só para puxar um pouco pela história de um comparativo entre o Japão e o Brasil, o que a gente pode aprender com o japonês? Eu acho que o que é mais presente no Japão, que chama muito a atenção, é essa questão da capacidade de sacrifício do indivíduo em nome da harmonia coletiva. Algo que em Kant nós chamaríamos do imperativo categórico, haja de tal forma que a sua ação possa se transformar numa máxima universal, quer dizer, o meu comportamento ele deve ter um impacto positivo na vida da sociedade. A gente vê isso com muita clareza no Japão, essa ideia de uma consciência do meu impacto na vida social e a organização dessa disciplina pessoal para que tudo flua bem. Eu acho que isso é o principal choque que a gente tem quando chega no Japão, que a gente não está acostumado com isso. Professora, a gente vamos conversar aqui sobre o conceito de pós-verdade, que foi um termo que o dicionário Oxford elegeu como termo do ano de 2016. O que é esse conceito de pós-verdade? A gente vê o mundo em mudança e quando esse mundo muda, uma nova realidade aflora e novos conceitos também aparecem nesse processo de mudança. Parece que o conceito de pós-verdade é um desses conceitos. E eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente o que é o conceito da pós-verdade. O termo pós-verdade ele surge muito para designar uma forma de falar e de se comunicar na política em que as versões são mais relevantes do que os fatos, a interpretação pessoal ou fantasiosa das questões passa a ser mais relevante do que aquilo que pode ser checado em termos de informação, e uma tentativa de fazer um discurso político muito mais para movimentar as emoções das pessoas e criar adesões a causas do que, de fato, resolver problemas concretos. A gente teve alguns exemplos aí que parecem que estão nessa linha, que foi a eleição do Trump, ano passado, o impedimento da presidente Dilma, agora a questão parece do Temer também, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Como é que isso se mistura ou se interrelaciona com esse conceito de pós-verdade? Na realidade, toda discussão
no Brasil, por exemplo, se é golpe, não é golpe, está muito inserido dentro desse fenômeno de pós-verdade, porque, na realidade, o diálogo ia como se houvesse uma conspiração, como se o Brasil tivesse dividido em dois blocos inimigos e que um bloco conspirava o tempo todo contra o outro, e a questão de ir aos fatos, de fato houve crime ou não, o que a lei diz, o que a Constituição diz, e qual deveria ser o nosso compromisso com quem, na verdade, burla a lei, ela sai de foco, e o que entra em questão é um movimento muito grande de versões, muitas vezes fantasiosas, de teorias de conspiração, de acusações de mortadelas e coxinhas, essa tribalização do debate político, que, na realidade, perde o foco na questão central, que é, como sociedade, o que nos une, qual é a nossa relação com a lei, essa lei nos representa ou não, e se não, qual é o processo de aprimoramento da lei, e esses indivíduos, de fato, burlaram a lei ou não, e qual seria o tratamento adequado para isso. Essa questão sai completamente de foco. A gente vê o surgimento de um ódio e um movimento bastante emocional na política, a construção do inimigo imaginário, e as redes sociais ajudando muito nesse processo, em que todo mundo fica na dúvida sobre o que de fato aconteceu ou não e no que dá para acreditar ou não. A saída da Inglaterra da União Europeia teve muito desse fenômeno, com os políticos a favor da saída, criando dados fictícios do custo para a Inglaterra de participar da União Europeia, que depois, quando se vai olhar para a contabilidade, não é bem verdade aquilo, e o Trump, que usou muito esse recurso na campanha, chegando em alguns momentos a dizer, por exemplo, que o Obama tinha fundado o Estado Islâmico, e a gente não sabe se é ironia, se é brincadeira, ou se de fato é uma tentativa de desmoralizar e associar os democratas com um movimento que os americanos temem muito, que é o movimento do terrorismo. O que se impacta em termos de sociedade? Porque a gente veio construindo uma sociedade desde o iluminismo, baseado na ciência, olhar o mundo tentando observar a verdade, a partir daí construir fatos e artefatos para melhorar a vida das pessoas, vamos dizer assim. E aí, de uma hora para outra, a versão passa a ser mais forte que o fato. O que isso impacta assim na sociedade, nessa sociedade em mudança? Isso fragiliza um pouco a sociedade? Isso é uma nova forma de viver? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que esse fenômeno da pós-verdade, do excessivo subjetivismo, quer dizer, da perspectiva individual de cada um, sem nenhum crivo de razão, ele ameaça muito diretamente a democracia. Eu acho que ele pode trazer danos econômicos enormes para a sociedade, porque é impossível chegar a um consenso sobre, por exemplo, quais são as prioridades, quais são as pautas com as quais a maioria dos cidadãos concorda e como é que nós alocaríamos recursos prioritários para aquilo que são os problemas fundamentais da sociedade. Quando você olha as acusações, você é direita, você é esquerda, você é isso, você é aquilo, quer dizer, a gente pegando conceitos políticos do século XVIII, do século XIX, que vem mostrando exaustão já no final do século XX, não mais para classificar a opção de política pública daquele indivíduo, mas quase como um palavrão. A intenção é ofender, a intenção é um xingamento. Então, o que nós vemos é que o debate político ele está ocorrendo aqui num nível de discurso e acusação, e a realidade concreta ela vai ficando deslocada do discurso. E a nossa capacidade de resolver problemas, de enfrentar dificuldades, vai ficando cada vez mais prejudicada, porque cada vez que alguém parte para a ação, você tem um volume de acusações sobre aquele indivíduo, e isso está gerando um certo movimento de niilismo, quer dizer, eu estou indo na direção do nada, ninguém pode dizer nada, ninguém pode fazer nada, ninguém pode propor nada, sem ser acusado de uma série de intenções ou de afiliações que, na realidade, não são verdadeiras. Então, como é que nós vamos nos organizar como sociedade, ainda mais um país como o nosso, com dificuldades históricas, com um problema de pobreza, com um problema grave de exclusão, para resolver esses problemas, nesse cenário em que cada um interpreta a intenção do outro a partir de uma frase no Facebook e já chega a uma conclusão de como excluir aquele indivíduo da sua rede de relações. A questão da educação pela ciência seria uma alternativa
a se combater, vamos dizer assim, essa questão da pós-verdade, ou seja, as escolas elas deveriam estar mais focadas nessa questão da educação científica, mas a gente vai fazer um breve intervalo, depois você responde. Até já, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com a professora Carmen Migueles. A professora Carmen estava aqui, né, indo para o intervalo, onde ficou a pergunta se essa questão da pós-verdade, se ela poderia ser combatida, de certa forma, com uma educação mais direcionada para a ciência. A gente tem uma educação muito conteudista dentro das escolas, e a gente não está formando, ao meu ver, pelo menos, uma geração crítica, cientificamente crítica. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, eu acho que, na realidade, a falta de uma educação crítica no sentido filosófico, no sentido científico do termo, ela leva, inclusive, a esse processo de indoutrinação que muitas pessoas têm falando pelo lado dos partidos de direita, dizendo que a escola está doutrinando, criticando a abordagem de Paulo Freire, que é aquilo que a gente está dizendo, que não é um doutrinador. Por outro lado, você tem o pessoal de esquerda dizendo que ser crítico é adotar uma determinada perspectiva ideológica, e a ideia da crítica científica, da crítica que é o reconhecimento da nossa necessidade da razão, do reconhecimento da incapacidade do ser humano conhecer a verdade em si e, portanto, da disciplina pessoal de submeter as suas opiniões, de submeter as suas conclusões a dados e fatos, a busca pela objetividade, de muitas maneiras, seria o antídoto para isso. Pierre Bourdieu, num dos seus trabalhos, diz que esse cenário todo meio de pós-verdade, na época que ele estava vivo não existia esse termo, mas esse excesso do subjetivismo, as correntes presentistas na história, que dizem que qualquer visão do passado ou do futuro é, na verdade, produzida pela intenção subjetiva do historiador no presente. Pierre Bourdieu olhava para isso e dizia assim, gente, reconhecer que não há conhecimento objetivo, reconhecer que há um grau de subjetividade do pesquisador na produção do conhecimento, não significa que a gente precisa abrir mão agora para a intuição e para a alquimia. Justamente por saber que nós não somos capazes de conhecer as coisas na sua essência, que deveria fomentar o uso da razão numa disciplina intelectual, de honestidade intelectual, para ver se a gente não está errado. Então, a pós-razão, ela abre mão desse projeto iluminista, do projeto enciclopedista, de colocar a razão no coração do conhecimento e estruturar a criação do conhecimento a partir da razão. Como Sócrates dizia, né, quanto mais sei que nada sei. Então, como é que eu vou entender bem os conceitos, as definições, os dados e fatos, para poder expandir a minha capacidade de saber e conhecer? Eu acho que é um pouco desse projeto que foi jogado fora nesse cenário de pós-verdade. Saindo um pouco das escolas e indo para o mundo do trabalho, que a gente também está vendo que é um período de grande mudança. A gente fala muito pouco hoje no trabalho para a vida toda, a gente fala de um trabalho de educação permanente, onde você vai mudar a forma de trabalhar ao longo da vida. Isso acontece comigo, acontece contigo, professor, está acontecendo com todos nós. Como é que esse conceito de pós-verdade afeta a questão do trabalho, do mercado de trabalho? Como é que isso impacta as empresas, as organizações, a cultura organizacional? Como é que isso é trabalhado? O que nós temos visto nas organizações é um fenômeno parecido com o que a gente tem visto no mundo da política, que é a excessiva valorização dos desejos subjetivos dos indivíduos. Então, chega num determinado momento que, se eu disser assim, olha só, Márcio, eu não gosto de roxo, acho que essa cor não te cai bem, você pode chegar e dizer que eu estou violando o seu direito ou que eu estou fazendo assédio moral com um tipo de vestimenta, com o gosto que você representa, e isso está levando a uma guerra de todos contra todos. Quando você olha a dificuldade que a gestão de pessoas tem hoje na empresa para construir
mínimo de cooperação alinhada para um projeto é muito grande, porque as pessoas querem que as suas percepções sobre aquele objeto dominem num cenário em que você tem baixa disciplina para olhar para dados e fatos e pensar com mais critério o que está ali em termos de escolhas relevantes. Como é que um líder de uma empresa dessa, um gerente, não vamos falar de gerente, vamos falar de líderes, trabalha em cima dessa realidade? Eu acho que o principal hoje para a liderança das organizações é ter claro qual é a proposta de valor que aquela organização tem para o mercado e essa discussão de como nós, aumentando o nosso profissionalismo, aumentando a nossa vocação para excelência, podemos perseguir essa melhor entrega, construindo um pacto entre os indivíduos para trabalhar de forma interdependente. Nas empresas em que a gente vê mais foco estruturado naquilo que é relevante, a liderança lembra o tempo inteiro para as pessoas o que nós estamos fazendo aqui, qual é o valor do nosso trabalho, que entrega é essa que nós temos que fazer para esse ser humano concreto que é o nosso cliente e como nós podemos cooperar internamente para entregar isso. Isso reduz um pouco essa volatilidade da pós-verdade. Agora, quando a gente tem foco na tarefa, planejamento reativo e foco no curto prazo, o que a gente observa é um conflito muito grande de visões e pontos de vista que estão latentes, mas que ficam por baixo, então você não tem uma cooperação verdadeira. Professora, você faz aconselhamento, coaching de executivos em grandes empresas. Qual tem sido o seu diagnóstico nessa linha de executivos organizacionais em cima dessa realidade? Em primeiro lugar, o que a gente tem aconselhado as pessoas é prestar atenção em todas as funções da comunicação, porque a comunicação não é só um meio de transmissão de informação. Ela produz parcerias, ela cria alianças, ela ajuda a trazer dados e fatos para a realidade, para que a gente possa discutir com maior qualidade. Então, o que a gente vem aconselhando muito, em primeiro lugar, é que as pessoas façam um mapeamento da realidade. O que está acontecendo? O que está na mesa? Quais são essas diferentes posições? E como é que a gente pode dialogar para chegar a consenso, para chegar num senso comum sobre como agir de maneira alinhada? E quando a gente faz desenvolvimento de equipes, né, como é que a gente pode apoiar o desenvolvimento de equipes de alta performance, é também para que as equipes ajudem uns aos outros a tomar decisões mais baseadas em fatos, analisar melhor o contexto, hierarquizar prioridades a partir de limites concretos de recurso, para reduzir esse volume de guerra de todos contra todos que a gente tem visto hoje. Uma última pergunta, estamos aqui chegando no final do programa. Como é que a questão da pós-verdade está alinhada com essa questão da imaterialidade? A gente está sendo um mundo material para ir para um mundo imaterial. Como é que isso se relaciona de alguma forma? Eu acho que a questão da imaterialidade hoje na economia, ela está muito ligada com o nível de saciedade que as sociedades chegaram do ponto de vista econômico. Mesmo uma família pobre hoje tem recurso suficiente para entrar numa loja e não escolher o produto mais barato, escolher o produto mais bonito, ou que mais combina com a sua cozinha. Então, se eu for comprar um liquidificador ou uma geladeira, eu faço questão da cor, eu faço questão de uma série de atributos estéticos. Então, a gente teria muito aqui a preponderância da estética sobre a funcionalidade do objeto. A busca pela qualidade, a busca pela experiência na relação com o mundo material. E isso se correlaciona com essa questão da pós-verdade justamente porque nesse mundo da pós-verdade tem uma valorização desses aspectos subjetivos do gosto, do prazer que determinada posição política, econômica, social, no mundo de ideias, me produz. E é a mesma coisa no mundo das artes, no mundo de um produto mais estético na prateleira de um supermercado. Então, a gente vê o surgimento da culinária gourmet, das cozinhas assinadas, da estetização do mundo, o que faz com que a produção tenha que cada vez mais responder a essa demanda estética. Professora, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Qual a mensagem que a senhora deixa para a nossa garotada? Assim, em termos de futuro, em termos de presente e resgate do passado, se for o caso.
Eu acho que o mais importante hoje, para quem está entrando nesse mundo de mais complexidade, de mais ambiguidade, é saber ler os sinais, estar atento para o que está acontecendo e não acreditar em tudo que ouve e não se deixar levar pelas emoções, porque isso pode tirar você de uma âncora em que você pode ser mais fiel a você mesmo, formar a sua própria opinião. Então, procurar as fontes, olhar para dados, confrontar opiniões, é o fundamental para o exercício dessa crítica que vai te permitir ter autonomia na construção da sua vida profissional, da sua carreira, e estar mais embasado no seu pensamento e nas suas opiniões. Muito obrigado, professora Carmen. Um prazer tê-la aqui com a gente, discutindo um tema tão assim diferente para todos nós, para toda a sociedade, que é a questão da pós-verdade. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Márcio. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Ciência em Movimento, em Petrópolis, nesse friozinho delicioso que faz parte do ambiente acolhedor da nossa cidade. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa Ciência em Movimento. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você pode baixar o RPT Play e assistir o programa Ciência em Movimento ao vivo a partir do RPT Play, ou também pode acessar nossas redes sociais no YouTube TV Ciência em Movimento, no Facebook TV Ciência em Movimento, seguir a gente no Twitter TV Ciência em Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Vamos de novo. Estamos começando os bastidores do programa Ciência em Movimento com a professora Carmen Miguel. E falamos aqui na entrevista sobre a questão da pós-verdade. Professora, continuando um pouco desse tema, mas indo para o lado da formação do profissional pesquisador, qual o caminho que a gente tem para essa nossa garotada seguir a carreira de pesquisador, de cientista no Brasil? Nós temos hoje uma série de oportunidades para o jovem que quer se engajar numa carreira de ciência já no ensino médio. As bolsas de iniciação científica do MEC e CNPq já estão ao acesso das escolas secundaristas, então os alunos podem pedir para os professores solicitar a bolsa de pesquisa para eles. Você tem os prêmios Jovem Cientista, você tem as bolsas acadêmicas para quem quer fazer mestrado. Então o jovem terminou a graduação, ele quer ir para uma carreira um pouco mais acadêmica, mas ele já quer ganhar alguma coisa. O mestrado já é uma atividade semi-profissional, no sentido de que ele já encarreirou de alguma maneira como cientista, e ele pode conciliar o seu interesse futuro de carreira com um mestrado. Tem hoje os mestrados profissionais na área de administração, esses normalmente não têm bolsas, mas é importante ver que para esse jovem que quer saber muita coisa, que quer conhecer o mundo antes de montar um negócio, que hoje é possível você ir para o mundo acadêmico, você vai fazer um mestrado, você pegar uma bolsa de doutorado, ir para o exterior, conhecer o mundo e voltar para produzir valor na sua sociedade, associando aquele conhecimento acadêmico, por exemplo, a uma carreira de consultoria ou a um negócio específico, como, por exemplo, um pesquisador de mercado. E eu estou pensando aqui na antropologia do consumo, que é uma área que vem crescendo muito em termos de suporte para a inovação. Penso aqui, por exemplo, no caso da Nokia, que quando foi para a África, tentou entender como é que os africanos usavam telefone. E eles viram que os africanos tinham uma restrição de renda e não tinha uma linha de telefonia fixa disponíveis no país. Eles viram que o maior problema era que as famílias compartilhavam telefone celular. E aí como é que você faz com a agenda? Então eles criaram um modelo específico para o mercado africano, em que cada um, quando vai entrar, entra com a sua senha e tem a sua agenda num celular compartilhado. Foi uma solução inovadora que veio da antropologia do consumo e fez com que uma empresa que estava perdendo mercado em outros países conseguisse consolidar uma posição no mercado africano. Então, entender como as pessoas usam produtos e serviços
é muito importante para que você possa aprimorar essa oferta de produtos e serviços e empreender. E as pesquisas em antropologia do consumo abrem um universo de possibilidades de acertar mais na hora que você vai criar a sua solução para o mercado. Professora, nem todo mundo quer ser cientista dentro de uma geração, mas pode se apropriar dos conceitos de ciência para o seu dia a dia, para a sua profissão, para o seu exercício de cidadania. Como é que essa pessoa, então, pode se apropriar de conceitos de ciência? Hoje a gente tem o Dr. Google, que é muito prático, e se vocês entrarem no Google e digitar Google Acadêmico, não sei se vocês já perceberam isso, o Google joga vocês para uma plataforma inteiramente acadêmica. E ali estão todos os artigos, todas as produções e publicações, está muito o estado da arte do que está sendo discutido no mundo acadêmico. Então, tem artigos no Google que foram publicados há 2 meses atrás, 3 meses atrás, você consegue rastrear o debate acadêmico sobre um determinado tema e estudar muito sozinho, porque hoje o acesso à informação está bastante disponível. E cada vez mais também, professores universitários e grandes universidades vêm compartilhando suas salas de aula, né, ou em webinar, ou no YouTube. Você tem acesso a muito desse debate, hoje presente nas redes sociais, e você pode, de fato, seguir algumas universidades, alguns professores ou alguns pesquisadores dessa área e está sempre atualizado com o estado da arte no pensamento acadêmico naquele tema. Eu mesma vivo fazendo isso. Tem aqueles pesquisadores que eu gosto muito, eu começo a segui-los e eu fico vendo o que eles estão produzindo e o que eles estão publicando. Professor, um tema que eu vou entrar aqui agora, que daria um outro programa, mas vamos falar rapidinho. Durante muito tempo a gente teria as ciências, a ciência hard, as hard science e as soft science, né? As humanidades sempre foram consideradas, no meu ver, de forma preconceituosa, como as ciências mais leves, e a matemática, a física, a química, as ciências mais duras. E agora eu li um artigo falando sobre as humanidades digitais, e justamente o emprego de muita matemática em cima dos modelos sociais que tem aí, que hoje são mais fáceis você pegar dados como o Facebook e essas coisas. E aí você, a partir desses dados, você consegue trazer matemática. Como é que a senhora está vendo essa mudança de muita mistura de matemática com as ciências sociais? Eu acho isso muito bacana, porque na realidade você consegue ver padrões que usando o método qualitativo você não consegue ver. Nós fizemos uma pesquisa grande na FGV, a FGV Direito foi fazer uma pesquisa para tentar entender os processos judiciais contra as empresas de energia, e quando ela aplicou uma técnica de Big Data e cruzou com tecnologia digital, e ela foi olhar isso, ela descobriu que existiam pessoas que estavam criando um negócio de orientar o cidadão para entrar contra as empresas, criando um prejuízo muito grande para todo mundo, porque ela, matematizando isso, ela encontrou a causa. Então não era um processo cultural das pessoas estarem entrando e com causas na justiça, era um processo criminoso de tentar afetar essas organizações. E eu acho que essa relação entre pesquisa quanti-quali e a integração entre elas é muito positiva. Eu tenho um livro chamado Pesquisa, porque administradores precisam entender disso, que eu mostro muito essa interdependência entre a pesquisa quantitativa e qualitativa e como ela funciona bem. E isso traz consequências para o aluno que está escolhendo a sua carreira, porque antigamente, se você fosse para a área de humanas, você não gostava de matemática. Se você fosse para a área de exatas, você não gostava de gente. A gente acabou com esse paradigma. A tribo de humanas não é mais a tribo das miçangas, embora eu escute essa piada ainda de vez em quando, porque a inter-relação entre pesquisa quanti-quali é muito relevante. Tem uma frase que Roberto Campos usava, que eu gosto muito também, aí para cutucar o pessoal da área quanti, que ele dizia que a gente precisa ter cuidado porque estatística é igual a biquíni, mostra tudo menos o essencial. Então tem muitas coisas que para você avançar com conhecimento você precisa olhar qualitativamente para o fenômeno, e essa é uma coisa que balanceia melhor a busca pelo conhecimento.
Professora Carmen. Antes de terminar, professora, eu gostaria de voltar à antropologia do consumo e à Casa de Araras, a proposta da Casa de Araras, que nós conversamos um pouco num outro take e que acabamos não trazendo para essa nossa conversa. Só poderia voltar nesse assunto? Nós viemos descobrindo muito, dando aula em instituições de grande porte, que tem temas que a gente não consegue tratar dentro das escolas. E tem uma angústia dos alunos muito grande que a gente percebe sempre, que é quando a gente dá um programa inteiro e o aluno acusa a gente de fazer má gestão do tempo. Aí você pergunta para o aluno, mas por quê? Não, porque eu queria ter debatido muito mais e não deu tempo. Eu falei, tá, mas que conteúdo você eliminaria? E o aluno chega e diz assim, não dá para eliminar conteúdo nenhum, senão a gente não estaria instrumentalizado para debater. Então, não é má gestão do tempo. É que falta um lugar para a gente transformar conhecimento em sabedoria. Falta um lugar com um tempo mais tranquilo para a gente poder conversar sobre as coisas que a gente vem estudando e discernir melhor sobre o que está acontecendo hoje. Pensando um pouco sobre isso, a gente está convidando muitos dos nossos alunos para a Casa de Araras, que é um projeto que a gente está criando junto com outros professores para ser esse lugar de compartilhamento de sabedoria, cujo a etimologia da palavra vem de saborear, poder parar para saborear todo esse conhecimento e essa informação que a gente vem recebendo e transformar isso num discernimento mais apurado. E a gente está pensando em antropologia do consumo lá, porque esse é um tema que não tem muito espaço nas universidades cujo foco é antropologia, e não tem muito espaço também nas escolas de negócio, mas é um tema que para o empreendedor é cada vez mais relevante. Poder entender esse estudo do ser humano como base para que a gente entenda a dor do outro, o que o outro está precisando em termos de produtos ou serviços melhores para facilitar a sua vida e como é que isso pode ajudar aquele indivíduo que quer entrar no mercado de trabalho para oferecer e produzir essas soluções. Então, por favor, quando a Casa de Araras estiver aberta, nos avise. Com certeza. Estamos encerrando aqui o programa Ciência e Movimento de Bastidores com a professora Carmen Migueles, uma aula de antropologia, de pós-verdade, de humanidade. Até a próxima, forte abraço, tchau.